dizer que eu me identifico muito mais com você do que com o pastor Davi. And I identify a lot more with you than with Pastor Dave. Eu acho que eu nem preciso dizer o motivo, I né? don't even have to explain why. Vocês também, né, gente? Eu nem falei, vocês já estão dando risada, né? Vocês pensam que eu ia falar que o pastor Davi é velho, né? Não é, gente. Eu ia falar que eu não sou tão definido como ele é, nem o Fio também, ó, tá vendo? Entenderam? Eu quero aproveitar a oportunidade, pastor Fio, para agradecer você e toda a sua igreja. Thank you, Pastor Phil and Alpine Baptist Church. Ao longo de todos esses anos, a sua igreja tem apoiado o pastor. All these years you've supported Dave and Jan. E hoje nós temos a convicção de que se temos todo esse espaço, toda essa estrutura e tantas pessoas alcançadas por Jesus, And we know that today this is all a gift to us and all these people that have been reached for the Lord. muito disso é por causa da generosidade e do amor de It's vocês. because of you guys' generosity and love. Muito obrigado. Thanks so E much. saiba que a Íbica também é sua igreja, Know that Cash Olives is your church as que well. nós também somos a sua família We're your family too. e que você é sempre bem-vindo aqui. You're always welcome here. Obrigado. Thanks. Ó, antes dele começar também eu quero dizer o seguinte, eu amo fazer as coisas, né? Então assim que o pastor Alex aprovou esse domingo para o pastor Phil pregar, a gente acertou, ele ligou para mim e falou: "Ô meu, e aí? Você quer ter alguma coisa sobre a qual eu deveria pregar? O que o povo está precisando? O que você quer?" Eu falei: "Ó, eu amo contar o que Deus fez, então não vou falar nada, porque eu sei que Deus vai encaixar as coisas de uma forma que é inexplicável. Então vocês agora vão poder perceber, né? Porque a gente está na série o quê? Sobrevivendo. É um jogo de palavras, né? Sobreviver. É sobreviver e sobreviver. E a pregação de hoje também é sobreviver, como Deus espera de nós, né? E quando a gente vive como Deus espera de nós, a gente sobrevive. Por isso que é sobreviver, né? Então é muito legal como Deus encaixou. Não é em Eclesiastes, obviamente, porque Deus não quis que fosse, mas eu sei que vai desafiar, encorajar e, né, animar os seus corações. Eu também quero primeiro apresentar, alguns de vocês não conhecem Brian, né? E Kathy. É a quarta vez que eles estão aqui. O Brian parece hoje o apóstolo Paulo. Everybody thinks you look like the Apostle Paul. You're the Apostle Paul now with that nice big beard. Mas o Brian é o líder da comissão missionária da nossa igreja. Ele é o líder de missões. E a gente troca muita ideia. Ele é meu diácono, eu estou no grupo no mini rebanho dele agora. Então de vez em quando ele liga para mim só para ver se eu estou bem e tal. E eu acho que eu já tomo muito café, né? Quando estou nos Estados Unidos, eu tomo mais ainda. Eu acho que não tomo mais café com ninguém do que o Brian. O Brian, a gente tomaria café todo dia juntos se tivesse tempo, né? Mas eu tomo de café de madrugada quando eu acordo, depois tem uma reunião aqui, uma ali, uma outra à tarde. Aí à noite eu e o Brian tomando café, né? E falando, e conversando, e dando risadas. Ele é engenheiro, mas ele ama trabalhar também com as mãos. Então, os armários do Espaço Sombra, em 2003 ele construiu. Os armários lá na cozinha de Jardim Remberg ele fez em 2004 ou 2005. E aí fez aqui embaixo, enquanto metade do pessoal da nossa igreja estava fazendo o palco, ele e o restante estavam lá embaixo fazendo todos os armários e balcões da cozinha. Então, muito legal ver a contribuição deles, né? Eles tiram férias e gastam dinheiro para vir aqui e ralar. E quem não tem Deus fala isso é estupidez, meu, porque eles não sabem, né? Mas não é não, é bênção. E eu sei que agora o pastor vai abençoar os nossos corações. Ele está aqui, a Annie, e ela está com a baby Ellery, e filho número 2, já há 12 semanas, está caminhando. Então, muito legal. All right, enough intro. Well, now it's my turn. Now it's your turn. Yeah, agora é a vez dele. It's a privilege to be with you all. É um grande privilégio estar com vocês. When I began at the church 2 years ago, Quando eu iniciei na igreja há 2 anos, they wanted me to experience some missions. eles queriam que eu experimentasse missões.
And someone suggested I go see Dave. E alguém sugeriu, tem que visitar Davi Janice. And someone else said, you better hurry, he's getting old. E alguém falou, vai logo que ele está ficando velho. So it's a privilege to be with you today and see, pray for Dave and for his churches often. E é um privilégio estar com vocês. E olha, a gente ora por Davi Janice e as suas igrejas com frequência lá em Michigan. It's a joy to put eyes on the ministry. E é uma alegria bater os olhos aqui, ver e sentir. And it's a privilege to worship with you tonight and to learn from God's word. É um privilégio louvar a Deus e adorá-lo com vocês e aprendermos juntos da palavra dele também. If I were to ask you what makes a healthy Christian, there might be a variety of things that come to mind. Se eu perguntasse a você o que contribui para um cristão ser saudável, talvez várias coisas entrariam na sua mente. But if I were to ask you what makes a healthy person, you might have some better ideas. Mas se eu perguntasse simplesmente o que faz uma pessoa ser saudável, vocês teriam ideias diferentes. When we think about physical health, we might measure it by how active someone is. A gente talvez pensa sobre saúde física conforme se a pessoa é ativa ou não. We might observe what they would eat. A gente observaria a alimentação dessas pessoas. Do they eat healthy food or junk food? Eles comem comida saudável ou porcaria? We might also look at if they can do normal things without being out of breath, like going up the stairs. Também a gente olharia, analisaria, eles conseguem fazer coisas normais, atividades normais, tipo subir a escada sem ficar sem fôlego. Sometimes we might look at their physique and whether or not they are muscular or skinny. Às vezes a gente olha para a aparência e vê a forma física da pessoa, se é musculosa ou magrinha. And when somebody meets those criteria, we might say they're physically healthy. E aí a gente avalia e a gente acha baseado nesse critério, essa pessoa é fisicamente saudável. But when we talk about spiritual health, Mas quando a gente fala sobre saúde espiritual, it's not as easy to identify. não é tão fácil identificar. So sometimes as Christians, we try to make observable things to know if we're healthy. Então, às vezes, você tenta criar um monte de coisas observáveis para determinar se alguém tem saúde espiritual. Sometimes we turn our relationship with Christ into a checklist to Às do. vezes a gente transforma nosso relacionamento com Cristo numa lista de afazeres. Sometimes we think it's about status or involvement in the church. Às vezes é sobre quão grande é o nosso envolvimento na igreja ou qual posição a gente tem na igreja. Sometimes we make it about church attendance. Às vezes é sobre qual é a frequência que eu tô na igreja. Sometimes we make it about what we wear to church. Às vezes é o que eu tô vestindo para ir na igreja. We try to look the right part and sound the right part. Tenta soar como cristão e ter a aparência de um cristão. But what does God's word tell us about what it means to be a healthy Christian? O que Deus nos diz na sua palavra sobre o que é ser um crente saudável? Maybe you know you're not healthy, but you want to be healthy. Talvez você sabe que você não está saudável espiritualmente falando, mas você quer ser mais saudável. Maybe you're somewhat healthy, but you want to know if you're growing. Talvez você está mais ou menos saudável, mas quer saber se você está desenvolvendo. And the question is, how do we know? Mas a pergunta é, e como saber? This evening, I want to look at Psalm 119. Hoje à noite a gente vai olhar o começo de Salmo 119. I want to show you that the answer to those questions is found in God's word. Eu quero mostrar para vocês que as respostas a essas perguntas a gente encontra na palavra de Deus. Not just here, but throughout the word of God. Claro, não só em Salmo 119, mas na Bíblia toda. But here there are some insights that we can learn about being a healthy follower of Mas God. tem umas dicas boas que a gente pode aproveitar estão aqui para aprendermos a seguir melhor a Deus. Psalm 119 is the longest chapter in the Bible. Salmo 119, como vocês sabem, é o capítulo mais longo da Bíblia. And it is for one purpose that the author writes it. E é com o propósito que o autor escreve. He writes it so that you will know how to love God. Ele escreve para você saber como amar a Deus. And the key to that is because he celebrates the word of God. E a chave para isso é porque ele celebra a palavra de Deus. As we look at the first 8 verses, Ao olharmos os primeiros 8 versículos,
we are going to see that the psalmist is giving us a blueprint for what it means to have a healthy relationship with God. Nós vamos ver que o salmista está nos dando uma planta para entendermos, né, o desenho do plano de Deus para as nossas vidas. So tonight, if you want satisfied, Então, se hoje você quer ser mais satisfeito, if you want to have more hope and faith in your life, se você quer ter maior esperança e fé maior em sua vida, if you want your worship to feel more genuine, se você quer que a sua adoração realmente seja genuína, then Psalm 119 is for you. então o Salmo 119 é para você. And the first thing you see in Psalm 119 is in the first 3 verses. E a primeira coisa está logo nos primeiros 3 versículos de Salmo 119. That is that the word of God leads us to satisfaction. E é que a palavra de Deus conduz à satisfação. It says, "Blessed are those who keep their way blameless, who walk in the law of the Lord." Diz, como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart, who also do no wrong, but walk in his ways. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. The psalmist begins by talking about a person who is blessed. O salmista começa falando sobre a pessoa abençoada. He says it at the beginning of verse 1 and the beginning of verse 2. He A says, expressão como são felizes é a mesma de abençoado, felizes espiritualmente. blessed is not always a word we use often, A gente não usa a palavra abençoado com frequência, but the meaning of it is to be happy and joyous. mas o significado é ter alegria e ter felicidade. The literal word translated means fat. A palavra literalmente traduzida significa gordo. The idea is that you are satisfied, A ideia é que você está satisfeito, that you are lacking que nothing. não tem carência de nada. And as the psalmist writes, he's saying, you can have a satisfied life E o salmista está falando, você pode ter uma vida satisfeita when you do a certain things. ao fazer certas coisas. And God's word leads us to satisfaction in verse 1 when we are committed. E primeiramente no versículo 1, a palavra de Deus nos conduz à satisfação quando somos compromissados. He says, blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. Diz que os abençoados são os que andam em caminhos irrepreensíveis e vivem conforme a lei do Senhor. The idea is not perfection, A ideia não é perfeição, but the idea is commitment. mas a ideia é o compromisso. That you're seeking to live a life that is blameless. Que você está buscando viver uma vida acima da condenação. That you want to live in the law of the Lord. Que você quer viver na lei do Senhor. When the psalmist wrote this, Quando o salmista escreveu isso, he's thinking of only the first 5 books of the Bible. ele está pensando só nos primeiros 5 livros da Bíblia. But for us, we have the whole Bible. Mas a gente já tem a Bíblia toda. We have much more to help us. Temos muito mais para nos orientar. 2 Timothy 3:16 and 17 says, 2 Timóteo 3, 16 e 17 dizem o seguinte: all scripture is breathed out by God, toda a escritura é assoprada por Deus a nós. and it is profitable for teaching, E é aproveitável para ensinar, for reproof, para corrigir, for correction, para orientar for training in e righteousness, para treinar na justiça, that the person of God para que a pessoa de Deus may be complete, seja completa, equipped for every good work. equipada para toda boa obra. We have the whole Bible, the Old Testament and New Nós Testament, temos tanto o Antigo Testamento quanto o Novo, todinhos. to help us be committed and satisfied in our walk with God. Temos esse compromisso e, consequentemente, satisfação ao andarmos com Deus.
Nestes, fulfill the whole law and the prophets. todas as leis e os profetas são resumidos. He also says here in Psalm 19 that we should seek God with our whole heart in verse 2. Então, no versículo 2, aqui em Salmo 119, ele também diz que nós temos que buscar a Deus com todo o nosso coração. My mind always goes to Hebrews 11:6. Minha cabeça sempre entra em Hebreus 11:6. God is a rewarder of those who diligently seek him. Deus recompensa aqueles que o buscam com diligência. We want to be healthy Christians, Nós queremos ajudar os cristãos, but how diligently do you seek God? mas qual é a diligência com a qual você busca a Deus? The psalmist says, do it with a whole heart. O salmista diz, faça de todo o coração. It's hard to obey if you're half in and half out. É difícil obedecer se você está com um pé dentro e um pé para fora. James chapter 4 also reminds us Tiago 4 também nos lembra that God draws near to those who draw near to him. que Deus se aproxima daqueles que buscam se aproximar dele. If you want to know God, go to him. Se você quer conhecer a Deus, então se aproxime dele. He doesn't run from you, he runs to you. Ele não foge de você, ele corre em sua direção. James 4 also says that God gives grace to the humble, Tiago 4 também diz que Deus dá graça aos humildes, but he resists the proud. mas ele resiste os soberbos. Meaning, be humble and draw near to God. Isso significa que você tem que ter humildade para se aproximar de Deus. Don't think you can do it in your own strength. Não pense que você vai conseguir fazer isso nas suas próprias forças. And as the psalmist writes, he reminds us, none of us are perfect, but we must seek after God. E ao escrever isso, o salmista nos lembra, nenhum de nós é perfeito, mas temos que buscar a Deus. We find satisfaction in our relationship with God A gente encontra a satisfação no nosso relacionamento com Deus, when we're committed to him quando estamos compromissados com Ele and obedient. e obedientes. That's when we find satisfaction. A satisfação. Have you ever spoiled a meal before? Você já estragou uma refeição que você estava preparando? You come home from work, or you're waiting for your spouse to come home from work, Você chega do trabalho e está esperando o seu cônjuge chegar and you're hungry, e você está com fome. and you know dinner is good, E você sabe que a janta vai ser boa, but you can't wait. mas você não consegue esperar. So you open the cupboard Então você abre o armário and you pull out a loaf of bread e pega um pão. and you eat it. E você come um monte de pão. You're going to eat a little bit. Você ia comer só um pouquinho, You eat a little more than you mas expected. você comeu mais que você pensou que ia comer de pão. And as the bread gets into your stomach, E aí depois que você engole esse pão todo, it expands. ela incha. And now when you sit down to dinner, Aí você senta para jantar mais tarde, you have no appetite. não tem mais apetite. And what is in front of you at dinner E o que está na sua frente na janta is far more delicious than the white bread. é muito melhor do que aquele pão branco que você comeu. Bread is plain and boring, Pão branco não tem graça nenhuma. but the meal is delicious. Mas a refeição era fabulosa. But you've ruined your Mas appetite. estragou seu apetite. This is a beautiful picture of sometimes what we do when it comes to being satisfied with God. É uma ótima ilustração de muitas vezes o que a gente faz quando nós estamos querendo nos satisfazer em Deus. We fill ourselves with the entertainment and the joys of this world, A gente nos enche com todo entretenimento e as alegrias passageiras desse mundo. and when we sit down on Sunday or to open our Bible through the week, Mas quando a gente senta para abrir a nossa Bíblia ou no domingo ou durante a semana, we have no appetite for the things of God. a gente não tem nenhum apetite para as coisas de Deus. Not because it doesn't taste good, Não porque não é saborosa, but because we filled ourselves with other things. mas porque a gente já está cheio de um monte de outra coisa. God's word is meant to be satisfying to your soul. A palavra de Deus tem o propósito de satisfazer a sua alma. Your relationship with God is meant to be reviving and satisfying to your soul. O seu relacionamento com Deus é para reavivar e satisfazer a sua alma. But we have to seek God with our whole heart. Mas temos que buscar a Deus de todo o coração. And Psalm 119 reminds us that God's word leads us to this kind of satisfaction. E Salmo 119 nos lembra que a palavra de Deus nos conduz a essa satisfação verdadeira.
But verses 4 through 6 take it a step further, and it's not just satisfaction we have, but confidence. Mas versículos 4 a 6 levam adiante, e não é só satisfação que a gente tem, mas também confiança. He says in verse 4, 4, 5, and 6, he says, you have commanded your precepts to be kept diligently. Nos versículos 4 a 6 ele começa dizendo, tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam realmente obedecidos. Oh, that my ways may be steadfast in keeping your statutes. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Then I will not be put to shame, having my eyes fixed on your commandments. Então eu não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. When we have our satisfaction in God's word, it will lead us to confidence as we obey. Quando a gente está satisfeito por causa da palavra de Deus em nossas vidas, isso nos dará confiança ao obedecermos. He emphasizes this, the psalmist, in verse 4 and in verse 6. Tanto no versículo 4 quanto no versículo 6, o salmista enfatiza isso. The command is keep his precepts. A ordem é obedeça os seus preceitos. The how is to do it diligently. O como é diligentemente. Is there anything in your life that you do diligently? Tem algumas coisas na sua vida que você faz diligentemente. Maybe it is your work. Talvez é seu trabalho. Maybe it is a hobby. Talvez é um passatempo. Maybe it's watching your favorite sports team. Talvez é assistir o seu time de esporte favorito. You are diligent and you never miss. Você é diligente, você não perde uma. The psalmist says, be diligent with God's word, O salmista diz, seja diligente com a palavra. with knowing it and obeying it. Não só conhecer, mas também obedecer. And as you do that, you grow in confidence. E ao fazer isso, a sua confiança vai crescer. He says in verse 6, he says, then I will not feel shame. Porque no versículo diz, ele fala, se eu fizer essas coisas, eu não vou ficar decepcionado ou envergonhado. The things we are diligent and passionate about As coisas pelas quais a gente tem paixão e nos dedicamos e temos diligência em fazer, are things we are confident in, são coisas nas quais temos confiança, not ashamed. não vergonha. But you also have confidence when you're grounded in truth. Mas você também aumenta a sua confiança quando você está alicerçado na verdade. The world tries to bend truth and make it weak. O mundo tenta distorcer e enfraquecer a verdade. But when you know the truth, you are grounded and stable. Mas quando você conhece a verdade mesmo, você está alicerçado, inabalável. In verse 5, he says he wants to be steadfast. No versículo 5, ele fala que ele deseja ter os pés firmados. The idea of that steadfastness is stability A ideia dessa firmeza é estabilidade and its direction. e direção. He's not pushed off his course, but he knows what he's doing and where he's going. Nada o desvia do seu percurso, ele sabe o que ele está fazendo e para onde ele está indo. David knows that, or the psalmist knows, that the word of God will give him stability. O salmista sabe que a palavra de Deus é que vai fornecer a ele a estabilidade que ele precisa. It will give him stability and direction. Vai dar a ele não só firmeza e estabilidade, mas direção. And when he has those things, he will not be put to shame. E quando ele tem essas coisas, ele não será envergonhado. You ever been put to shame before? Você já ficou envergonhado? A few years ago, I was playing a game with a friend, Alguns anos atrás eu estava jogando um jogo de tabuleiro com um amigo. and we were playing, and as we went, he corrected me and said I broke a rule. E a gente estava nesse jogo, nós dois, e ele, ao longo do jogo, ele me corrigiu e falou que eu quebrei a regra. I had been playing this game for over 10 years, and I asserted I knew the rules. Eu jogava esse jogo há mais de 10 anos. Eu falei para ele que eu não quebrei regra alguma, meu. I reminded him that I had other friends who played this game. I knew the rules. Eu o lembrei que eu tenho outros amigos e a gente sempre joga também. Eu conheço essas regras. And he was confident and asserted that he was right and I was wrong. Ele estava confiante em afirmar que ele estava certo e eu errado. So we did what only you can do in a situation like E a this. gente fez o que todo mundo tem que fazer numa situação dessas. We looked in the rules, A gente abriu o livro de regras. and I was put to shame. E eu fiquei envergonhado. He was right. Ele estava certo.
Now, did the creator of the game set out to put Pastor Phil to shame? Agora, o criador do jogo, o cara que inventou o jogo, o criador do jogo, o alvo dele foi envergonhar o pastor Phil? No. Lógico que não. He wrote it to give the game direction and purpose. As And regras foram escritas para dar direção e propósito e sentido a esse jogo. the game has rules to make it full of order and fun. O jogo tem as regras para manter a ordem e ter divertimento. My shame was because I broke the rules and thought I was right. A minha vergonha veio porque eu quebrei as regras, mas achava que eu estava certo. My friend was not ashamed because he knew the rules better. Meu amigo não ficou envergonhado porque ele conhecia melhor do que eu as regras. When we think about this, about God's word, Quando a gente pensa dessa forma com a palavra de Deus, the word of God is not meant to restrain our lives. a palavra não foi escrita, a palavra de Deus não foi dada a nós para nos restringir, It's meant to give us stability and direction. mas para nos dar estabilidade e direção. The word of God is to help us be confident and not ashamed. A palavra de Deus é para nos dar confiança e tirar de nós vergonha. James chapter 1, he describes it as the law of liberty. Tiago 1 descreve a palavra de Deus como a lei da liberdade. The law of God is meant to be freeing. A lei de Deus é para libertar, It frees us from the lies of the world or culture. nos liberta das mentiras do mundo e da cultura And it gives us direction to know what our purpose is. e nos dá direção para entendermos qual é o nosso propósito. God's word is meant to lead us to satisfaction and confidence. A palavra de Deus foi escrita para nos conduzir à satisfação e à confiança. A satisfaction and confidence that the world around us does not have without Jesus Christ. Satisfação e confiança que o mundo ao nosso redor não pode ter porque não tem Jesus Cristo. They'll chase after everything, Eles correm atrás de tudo quanto é coisa, but we know the truth. mas nós sabemos a verdade. We have hope. Nós temos esperança. We have satisfaction and confidence. Nós temos satisfação e confiança. And with that satisfaction and confidence, it also leads us to worshiping God. E quando a gente tem essa satisfação e confiança, isso também nos leva a adorarmos a Deus. The psalmist continues in verses 7 and 8 and describes what it means to worship God as you know his rules. Olha só como você é levado nos versículos 7 e 8 a adorar a Deus porque você, por causa de saber e obedecer às suas regras, às suas leis. Verse 7, he says, I will praise you with an upright heart when I learn your righteous rules. Olha só o versículo 7. Eu te louvarei de coração sincero quando aprender as tuas justas ordenanças. And verse 8, I will keep your statutes, do not utterly forsake E me. versículo 8. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. For healthy Christians, the word of God doesn't just give us satisfaction and confidence. Para um crente saudável, a palavra de Deus não apenas nos dá satisfação e confiança. We do get those, but we also are moved to worship. Recebemos essas coisas, mas essas coisas nos impulsionam a adorar. As we learn the righteous rules, as the psalmist says. Conforme nós aprendemos as leis, os decretos justos dele. As you learn of the nature and character of God, you should grow to love him. Ao aprender mais sobre a natureza e o caráter de Deus, você deve amá-lo mais. The psalmist reminds us that you learn as you worship. O salmista nos lembra que você aprende ao adorar também. He says, I'll praise you with an upright heart, Ele diz, eu vou te louvar de coração sincero, but after I learn your righteous rules. mas isso acontece depois de aprender as suas ordenanças justas. The same should be true of us. A mesma coisa deve ser verdade em nossas vidas. When we do our devotions, Quando a gente passa tempo fazendo devocional, when we come together to hear preaching, quando a gente se junta para ouvirmos a pregação da palavra, when we do Bible quando studies, fazemos estudos bíblicos, it should move us to love God and worship him. deve nos motivar a amar mais a Deus e ao adorar. It's not just information, Não é só informação, it's transformation. é transformação. It's a relationship. É um relacionamento. And the psalmist remembers that in verse 7. E no versículo 7 o salmista lembra disso. Worship is learning, Adoração inclui aprender, but worship is also obedience. mas adoração também é obedecer.
he also says, he's in verse 8, then I will keep your statutes. Porque aí ele fala obedecerei, né? Ou então vou obedecer aos teus decretos. Worship is both learning but obeying. Adoração é aprender e obedecer. And in verse 8, there at the end, he says, do not utterly forsake me. E no final do versículo 8 fala, nunca me abandones. He's also praying. Ele também está orando. So worship is also prayer. Então, adorar inclui orar. The psalmist knows that he's not perfect. O salmista sabe que ele não é perfeito. He knows that he can't do all these things perfectly. Ele sabe que ele não consegue fazer nada dessas coisas desses 8 versículos perfeitamente. And he prays for God's help. He says, do not utterly forsake me. E ele ora pela ajuda de Deus, implorando, nunca me abandones. The psalmist knows that there are so many things around that draw us in for satisfaction. O salmista sabe que tem tantas coisas ao nosso redor que estão nos puxando para tentar nos dar uma satisfação falsa. But we must remember that real satisfaction is in a relationship with God. Mas temos que lembrar que a satisfação verdadeira está somente no relacionamento com Deus. As the psalmist writes, he reminds us that as we love God and learn about Him, we're drawn to worship. O salmista nos lembra que conforme nós amamos a Deus e o adoramos, isso nos leva a querer adorá-lo ainda mais. Have you ever asked someone for directions? Você já pediu orientação para achar algum lugar de alguma pessoa? But found the directions they gave you unhelpful? Mas você descobriu depois que a pessoa te ajudou que não foram ajuda alguma. People give directions in different As ways. pessoas te orientam em várias formas diferentes. Sometimes people will tell you about landmarks. Às vezes as pessoas falam sobre algum prédio, alguma coisa da natureza que está lá na frente. Turn left at the tree and right at the old building. Vira à esquerda naquela árvore e à direita quando vê o prédio velho. As if there's only one tree and one old Como se building. só tem uma árvore e um prédio velho. Other people will try and tell you by directions. You go Outras vão north. falar sobre direções, né? Yeah, go north and south and then turn west. Vai para o norte e depois volta um pouquinho só para o sul e vira para o oeste. Which is great if you know your directions. Que é maravilhoso se você sabe em que direção você está indo. Otherwise, it's totally unhelpful. Senão é completamente inútil. Some people will tell you step-by-step directions in such detail that you'll never remember it. Outros passam em tanto detalhe que você nunca vai lembrar nem o começo. And you think, that's not helpful either. E você pensa, meu, isso também não ajuda nada. Sometimes people try to tell you road names as if you can remember which roads are where. Às vezes tentam falar para você o nome das ruas como se você pudesse lembrar esses nomes todos. And worst of all is the friend who says, just follow me. E pior de tudo, é aquele amigo que fala, só me seguir, cara. And they run all the red lights. E aí ele atravessa direto todo o semáforo vermelho. All of those forms of directions could be helpful Todas essas maneiras de dar direção podem ser úteis, if they're what you need. se é o que você precisa. But if you need to go from here to there, isn't it easier to use your phone? Mas se você precisa de daqui até ali, não é melhor hoje usar seu celular? You use your Waze app to get from here to there because it tells you step by step where to go. Você abre o Waze e dá para você passo a passo chegar daqui até lá. It can help you navigate where you're trying to get to. Te ajuda a navegar para onde você quer chegar. You can even zoom out on the map and it will show you the whole path. Você pode até apertar um zoom para você ver do início até o fim de uma vez, para ter uma ideia melhor. Sometimes as Christians, Às vezes, como crentes, we would rather get other people's opinions and advice a gente prefere as opiniões e conselhos de outros, than actually go to the source ao invés de irmos à fonte to use the map that God has given us. e usar o mapa que Deus nos deu. Not that what other people tell us is unhelpful, Não que tudo que as outras pessoas falam não é útil, but you can't get lost with a map. mas com o mapa você nunca vai se perder. Even if you make a wrong turn, you can correct your path. Mesmo se você entrar numa rua errada, você pode corrigir isso com o mapa. Like we mentioned in 2 Timothy chapter 3:16. Como 2 Timóteo 3,16. God's word is profitable for teaching, A palavra de Deus é
aproveitável para nos ensinar, proveitosa para nos ensinar. Teaching is knowing what is right. Ensinar é saber o que é correto. It's also profitable for reproof. É também útil para repreensão. Reproof is when you know when you're off course and missed the mark. A repreensão é saber quando você está errado ou fora de onde deveria estar. But God's word is also profitable for correction, how to get back to what's right. Mas a palavra de Deus também é útil para a correção, como voltar àquilo que está certo. And it also says it's profitable for training in righteousness, E também diz que é útil para nos treinar na justiça. which is how to stay right. Isso é se manter no trajeto correto, That the person of God will be complete, para que a pessoa de Deus seja completa ready for every good e work. pronto para qualquer boa obra. Psalm 119 Salmo 119 reminds us that God's word can lead us nos lembra que a palavra de Deus pode nos conduzir to satisfaction para satisfação in God. em Deus. That it leads us to confidence in God. Nos conduz à confiança em Deus. God's word leads us to worshiping E a God. palavra de Deus nos conduz a adorar a Deus. It will lead us to being healthy Christians. Vai nos conduzir para sermos cristãos saudáveis. God's word is the resource we need. A palavra de Deus é a fonte que nós precisamos. Will you pray? Sure. Vamos orar. Obrigado, amado Pai, por tua palavra. Obrigado por alinhar esse recado do pastor Phil para ir de encontro com tudo que nós estamos olhando nessa série de sobreviver. Pai, estamos aqui para viver para Ti. Que a gente possa abraçar com alegria o compromisso que é um privilégio de Te conhecer melhor, de Te buscar de todo o coração, de Te obedecer, para desenvolvermos satisfação maior, estabilidade e confiança maior, para Te adorar com a nossa obediência, com as nossas atitudes, com as nossas vidas todas, até nossa oração, Pai. E que agora o Senhor possa nos desafiar a lembrarmos que essa adoração é sairmos desse lugar brilhando melhor por Ti, porque estamos nos orientando através da única fonte correta e confiável, a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Estavas desde o princípio, eterno Tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em Teus ombros, me rendo a Ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Na salvação